16 horas, 1 minuto e meio. Perdoe-me este terrível atraso. Enforcado 2 vezes. Roger Warren, um tecelão do condado inglês de Lancaster, foi condenado à forca no século XVI por ter ajudado e abrigado sacerdotes católicos. No dia da execução, colocaram a corda em seu pescoço, mas quando afastaram a escada de apoio, a corda arrebentou e Warren caiu no chão. Após alguns instantes, ele voltou novamente a si, ajoelhou-se e rezou em silêncio. Seus olhos estavam fixos, voltados para o céu, e seu rosto estava radiante de uma alegria. Os algozes, quando olharam para ele, perceberam alguma coisa de fato diferente. Então um dos carrascos ofereceu-lhe mais uma vez a liberdade se ele negasse sua fé em Cristo. Warren levantou-se depressa e disse: "Eu sou o mesmo que antes, ainda disposto a morrer por Jesus Cristo. Façam comigo o que quiserem." E apressadamente subiu novamente a escada. Então um dos carrascos gritou: "Ei, que é isso? Por que tanta pressa para morrer?" E Warren respondeu a ele: "Se vocês tivessem visto o que acabei de ver, teriam tanta pressa em morrer quanto eu." O carrasco colocou-lhe no pescoço uma outra corda bem firme e puxou a escada de apoio. Foi assim que morreu o mártir Roger Warren. Meu irmão e minha irmã, já temos alguns relatos de pessoas que em vida contemplam o céu. E temos testemunhos demais de santos católicos, de homens e mulheres com um coração cheio de fé, que nada temem, menos ainda a morte. Mas é sempre encantador quando nós percebemos pessoas realmente despojadas da própria vida relatarem isto de alguma forma, em algum momento decisivo, não dando a mínima para a sua própria vida. O que podemos dizer diante de um episódio como este, vivido por Roger Warren? Nós estamos aqui no século XVI, época de um grande conflito, depois da Reforma Protestante. A Inglaterra torna-se protestante, porque um rei inglês resolveu romper com o Papa, porque o Papa não aceitava seu pecado, a sua escolha de vida, de querer ter mais de uma esposa. E veja o que uma autoridade com responsabilidade não é capaz de fazer. Rompeu com a fé católica histórica, tradicional, e tornou aquela igreja ali presente, obediente a ele, ao rei, e não mais ao Papa. Bom, mas em meio a tudo isso, veja, ainda uma perseguição ao cristianismo. Era isso que estava sendo também colocado à prova. Aquele cristão. E o que lhe foi proposto? Negar a fé dele em Jesus Cristo. Nós já tivemos, desde o início do cristianismo, uma porção de homens e mulheres que foram colocados à prova dessa mesma forma, para que negassem a sua fé em Jesus Cristo. E tinham que fazer isto oralmente, dizendo: "Eu nego, eu não acredito em Jesus. Eu renuncio a esta fé em Jesus." Já tivemos isso várias vezes, por séculos, sendo colocado como proposta para os cristãos. E a fé cristã perdurou, tanto que hoje está aí,
Estamos eu, você. Temos uma igreja visível, presente em cada canto de cada cidade. Temos o catolicismo, temos o protestantismo. O cristianismo vingou por causa de homens como este aqui, que aceitaram morrer sem negá-lo. Era essa coragem que contagiava os outros. Os que ficavam vivos eram motivados por esses que morriam. Porque a semente dos mártires, ou porque o sangue dos mártires, era a semente de novos cristãos. O sangue dos mártires, a coragem dos mártires, a fé dos mártires, foi o que semeou este cristianismo que temos hoje. Da mesma forma, eu diria que hoje, o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa coragem, o nosso amar a Jesus, publicamente fazer isso, a nossa defesa da palavra de Deus, o testemunhar, o viver a fé cristã, é semente de novos cristãos. Quando a gente vive, quando a gente testemunha, quando a gente pratica, nós estamos fazendo com que cresça o conhecimento de Jesus e, sobretudo, o que Ele nos deixou. A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a beleza do ser humano. O que este mundo... Aliás, nós vamos falar hoje, inclusive, sobre o Império Romano, depois do cristianismo, a sua derrocada e a transformação daquele mundo antigo no mundo novo com o cristianismo, e a evolução daquele mundo antigo para o mundo novo, e as mudanças todas. O cristianismo traz sempre mudanças e inovações que são transformadoras. E para melhor, hein? Então, quando nós professamos a fé em Jesus, nós estamos oferecendo mudança, transformação para melhor a todas as pessoas, a todos os homens. Mas para isso é necessário que a gente tenha coragem, que a gente não o negue, que a gente não deixe Jesus para trás. Em muitos momentos é possível que a gente seja provado, tentado a deixar Jesus para trás. E olha, em muitos momentos, diante de pessoas, diante de grupos, em ambientes diversos da nossa sociedade, nós somos tentados literalmente a deixarmos Jesus para trás. Teve até um termo utilizado pelo Papa Francisco. Nós não somos cristãos de ficar no banco de reserva, nós temos que ir para dentro de campo. Com o nosso cristianismo, muitas vezes a gente deixa o nosso cristianismo lá no banco de reserva e na vida real da gente, e no trabalho da gente, e no passeio que a gente faz, nas horas de lazer. A gente deixa Cristo lá no banco de reservas. E só depois, quando tudo aquilo ali passa, a gente voltando para casa, a gente novamente assume o nosso cristianismo. Aí assim é mais fácil. Ninguém vai me criticar. Eu, entre aspas, não importunarei ninguém. Não cobrarei, entre aspas, não cobrarei ninguém por um modo de vida diferente. Não vou importunar. Mas quando volto para casa, aí sim eu pratico a minha fé. Meu irmão e minha irmã, houve quem morresse para que o mundo fosse um mundo que hoje nos permite viver com bondade, com beleza, com todas as possibilidades. Houve quem morresse. Depois de Jesus, muitos morreram para que tivéssemos o mundo que temos. E olha, o mundo que temos é um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso. Claro, cheio de problemas, cheio de pessoas com problemas, cheio de pessoas com maldades, é verdade.
Ele tem perigos? Tem. Mas contemple como é um mundo maravilhoso. Foi um mundo conquistado por Cristo para mim e para você. Foi um mundo também conquistado por mártires para mim e para você. Em toda a nossa história. A mensagem que eu gostaria de hoje deixar é esta. Não deixe Jesus no banco de reservas. Quando você estiver no palco da vida, no campo da vida, no shopping da vida, na praça da vida, no trabalho da sua vida, quando você estiver na rua da sua vida, com os amigos da sua vida, quando você estiver em qualquer meio e ambiente da sua vida, não deixe Jesus escondido. Ele precisa aparecer ao seu lado, em você. Este é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que gostaria de deixar muito claro, também nesta tarde, este comecinho de programa. Jesus nos transforma quando nós o carregamos conosco. Ele nos transforma, mas Ele transforma também aqueles que nos veem, aqueles que estão conosco. E digo outra terceira coisa. Jesus é agradável. O cristianismo é a fé de pessoas agradáveis, felizes. Isso não quer dizer sem dores e sem sofrimento, porque dor e sofrimento não tira a felicidade da gente. Nos faz amadurecer e sermos felizes, alegres, apesar das nossas dores e sofrimentos. Você já percebeu quantos santos bem-humorados? Veja este homem aqui na hora da morte. Quando a corda quebrou e ele, na primeira vez, caiu e escapou de ser enforcado, a imagem que ele teve de céu o tocou de tal forma que ele já levantou apressadamente. E os carrascos perguntam: mas peraí, que pressa é essa para morrer, para ser enforcado de novo? E aí ele responde: se vocês tivessem visto o que eu vi, vocês também correriam como eu para morrer logo. Está faltando uma coisa nos cristãos de hoje: conhecimento da verdade, que é Jesus. Quando nós conhecermos a verdade, que é Jesus, nós não vamos ter medo do céu. Por isso, não vamos ter medo da morte. Aliás, e ao contrário, vamos até desejar o céu logo. Parece até loucura, e será realmente uma loucura. Quem conhece a sua fé e o seu Senhor Jesus de verdade, vai parecer um louco. Ele vai desejar o céu logo. E se para ir para o céu tiver que morrer, não vai ter medo da morte. Claro que ele não vai ficar se oferecendo para morrer, buscando morrer. Não, mas não vai ter medo dela. Vai desejar o céu. Meu irmão e minha irmã, temos muito o que crescer na presença de nosso Senhor, não é verdade? Desejo a você uma tarde feliz, e é assim que começa este nosso programa de hoje.